Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo, o primeiro dessa semana aí, o primeiro dessa segunda-feira, né, desses dias úteis aí que a gente tem para passar ou não, né, mais uma semana de quarentena, né, para quem precisa trabalhar, né, vai com cuidado e tudo mais, quem não pode, né, quem não precisa, né, então fica em casa, fica tranquilo, né, sem tanta enrolação assim, né, pessoal, não fiz nenhum tipo de vídeo ontem, né, eu acho que teve um monte de live, teve um monte de coisa de artista, e aí eu acabei preferindo deixar o dia de ontem vazio aqui no canal e começar o vídeo de hoje com algumas coisas que a gente pode comentar e também já para não deixar passar batido algumas coisas que eu deveria ter comentado na semana passada e acabei não falando. De qualquer forma, feliz Páscoa para todo mundo, espero que vocês tenham passado muito bem, perto da família de vocês, né? Tomando todo cuidado com a situação que está acontecendo, que vocês, mesmo longe aí das pessoas que vocês amam, que vocês possam ter despejado um pouco de carinho, né? Como eu fiz, por exemplo, não tenho visto a minha namorada Vitorinha, que vocês conhecem aqui do canal, ela modera lá as lives, né, tudo mais, tá sempre comigo, e mandei lá um chocolate para ela, um presente para ela. Eu acho que é importante a gente ter esse momento de união, mesmo tão distante. Então, se inscreva aqui no canal, rapaziada, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Estou gravando aqui rapidinho, antes de sair para minha fisioterapia, tratando do meu pé, não tem moleza, né? Então, até mesmo fora de época que a gente vai tratando do pé para voltar logo desse departamento médico e voltar a jogar futebol, jogo bem, inclusive. Então, vamos embora, pessoal. A primeira situação que eu quero conversar, eu vou tentar aqui falar com poucas pausas, tá legal? A primeira situação que eu gostaria de falar é um pouco mais sobre essa situação dos títulos internacionais, como se fosse uma réplica a algumas respostas, algumas piadinhas que eu tenho visto de torcedores rivais, que eu acho completamente natural o torcedor rival ele sacanear, ele zoar, é normal, isso faz parte do futebol, mas eu acho que ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser íntegro daquilo que ele está zoando, senão ele acaba sendo contraditório, ele acaba sendo até malicioso, né, com a história do futebol do próprio país e principalmente com a imprensa, né? Quando a gente percebe um tom de ironia na própria imprensa corporativa, a gente vê os tempos sombrios que a gente está vivendo hoje, né? E além disso, eu quero falar um pouco do Marcos Leite, empresário, né, que viabilizou a chegada do Honda ao Botafogo, que quase colocou o Yaya Touré no Botafogo, que ainda não desistiu dessa situação, lá no nosso portal Seleção Alvinegra, um portal que eu tenho com amigos meus, colegas jornalistas. O Zé Pacini fez uma entrevista muito legal com ele, eu queria ter comentado na semana passada, tinha me programado para comentar, mas acabou que eu deixei para depois, né, por conta de todos os assuntos que surgiu essa situação dos títulos internacionais, surgiu a situação aí de eu poder entrevistar o Roberto Miranda também, outras entrevistas podem acontecer aí com o passar desses dias aí, então fique ligado, agora vamos emitir algumas opiniões aí sobre o que está acontecendo. Primeiro de tudo, sempre que você olhar que não tem vídeo aqui, vê se você viu, cara, vê se você não deixou de ver algum vídeo, né? Tem algum vídeo que você deixou passar, é importante, o YouTube não está notificando todas as pessoas aqui em relação a todos os vídeos, então às vezes você deixou passar um. E me siga lá no Instagram, Brownie Fogo, conteúdo 24 horas por dia sobre o Botafogo e o Bazar Alvinegro também, rapaziada, camisas do Botafogo na promoção, Bazar Alvinegro, você encontra lá no Instagram. Bom, agora é o seguinte, vamos começar essa situação dos títulos internacionais. Né? Eu acho que eu já não preciso falar tanto a minha opinião, já são 3 vídeos, né, em que eu elucido a minha opinião a respeito. Eu falei aqui que eu tô sendo atacado tanto por um lado quanto por outro, tem gente que acha uma besteira, que acha que o clube vai ser sacaneado, né, que o clube vai virar chacota por estar pleiteando o reconhecimento mundial desses títulos, e os caras que acham que a gente tem que ser obrigado a considerar isso como mundial. Eu não sou nem de um e nem de outro. Eu acho que é o seguinte, rapaziada, esses títulos não se equiparam ao Mundial de Clubes, é a minha opinião, eu respeito quem tem uma opinião diferente e espero que vocês me respeitem aqui também, né? Uma coisa é você discordar, outra coisa é você vir aqui me xingar, beleza? E a outra, eu também não acho que isso daí é uma vergonha como alguns estão falando. Eu acho que esses títulos internacionais, mesmo que não sejam mundiais de clubes, eles têm que ser reconhecidos como títulos importantes na época, né? Mesmo que não fosse, não tivesse nenhum critério de classificação, não tivesse uma organização, porque naquela época o futebol era ainda um pouco semi-profissional, pessoal. Então algumas competições elas não estavam muito claras, né? E fazia parte do calendário dos grandes clubes do planeta, do país e do mundo, né? Você fazia excursões pelo planeta. Então isso fazia parte. Não à toa o Botafogo tem essa imagem aí, cara, dos principais jogadores da época com todos os torneios, né? Sejam campeonatos cariocas, Rio, São Paulo, torneios interestaduais, taças de excursões que fazia,
né? Porque naquela época isso valia muito. A gente não tinha uma situação que a gente tem hoje em relação à Copa do Brasil brasileiro. Ó, a gente tem tantos campeonatos brasileiros, o time mais vitorioso é esse. A gente teve tantas Copas do Brasil, o time mais vitorioso é esse. Naquela época não existia isso. Naquela época a gente tinha só o Campeonato Carioca, né, que acontecia durante meia temporada, tinha muito tempo para rolar o Carioca. A Rio-São Paulo, que acontecia às vezes, que era o torneio mais qualificado do país, que o Botafogo é o clube carioca que mais tem títulos dessa competição, e por ter sido extinto, ninguém mais conta, a imprensa finge que, que esse torneio nunca existiu. E nessa situação dessas excursões, rapaziada, esses torneios eram muito importantes e muito disputados, não só pela visibilidade, não só pelos estádios que lotavam, não só pelo nome, pelo renome, mas também pelo dinheiro. Esses torneios eram bancados por empresários que, obviamente, sobravam os bichos aí, né, as bonificações para os clubes e, consequentemente, para os jogadores. Então saía faísca, cara. Aí eu vejo algumas pessoas aí, eu vi outro de um canal do Flamengo aí, né, fui dar uma olhada, e o cara sacaneava, tal, não tem problema nenhum sacanear, mas aí o cara fala, isso daí pra mim é a mesma coisa que eu chegar e falar que o Flamengo ganhou a Florida Cup ano passado e aí depois daqui 50 anos é reconhecer como mundial. Cara, não é boa, o cara que, com todo respeito, o cara que compara o título internacional de Caracas, a pequena Copa do Mundo de clubes da época, com a Florida Cup, esse cara tinha que ser proibido de andar na rua, para dizer o mínimo, tá? Esse maluco tinha que ser detido e toda vez que um jogo de futebol acontecesse, ele tinha que ser apresentado na delegacia, né? Então, sinceramente, já começa por aí. Um cara desse, ele tinha que ser apresentado na delegacia, ele tinha que se apresentar numa delegacia depois, em meio a eventos esportivos, de tão crime, né, que isso é. Numa boa, você considerar, você olhar para um torneio de antigamente, né, onde você não tinha um calendário concreto, onde você não tinha torneios concretos, você olhar para esses torneios e considerá-los campeonatos como se fossem a Florida Cup de hoje, que é mais um torneio preparatório para as temporadas, vai lembrar que aqueles torneios não tinham data definida para acontecer. Alguns aconteciam em janeiro e fevereiro, em 68 aconteceu em agosto, em 70 também não aconteceu antes da temporada, do início da temporada. Então é um crime, né? Você tentar comparar essas competições de antigamente, que eram muito importantes, a um torneio preparatório, que é a chamada Copa Mickey, né, na Florida Cup, né, que é um torneio até legal, mas é completamente amistoso, né, os times jogam de maneira amistosa, é um crime, né, e não só um crime, mas é uma má fé com a história do futebol, com a história dos jogadores de futebol e com a história do futebol brasileiro, né, você pisar na história do futebol brasileiro, você falar uma merda dessa. E não só do futebol brasileiro, mas de jogadores que honraram a própria camisa do Flamengo. Quando você é torcedor do Flamengo e fala um tipo de coisa dessa, você está desonrando e colocando como pequeno um jogador como Gerson Canhota de Ouro, revelado no Flamengo. Você está colocando como pequeno Paulo César Caju, né, que jogou no Flamengo. Você está colocando como pequeno o Zequinha, né, que na época foi campeão pelo Botafogo e também jogou no Flamengo. Se eu não me engano, o Rogério também jogou no Flamengo. Então a gente tem alguns jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo também, que foram campeões pelo Botafogo e não só pelo Botafogo, mas por outros clubes disputando esses torneios muito importantes, cara. Então é um absoluto crime a gente, eu particularmente, né, ler livros, jornais, pesquisar na Biblioteca Nacional, dar uma olhada, ter todo um trabalho para trazer um bom conteúdo para vocês. Aí chega um otário, né, coloca uma câmera na frente e compara, né, um torneio desse que era super importante com a Florida Cup, né, e um monte de babaca batendo palma para ele nos comentários, né? Então é triste, né? Isso me deixa realmente um pouco revoltado e elucida como é que a gente está mal de representatividade no futebol, né? Dentro da mídia, não só da mídia corporativa, mas alternativa, a macro no futebol brasileiro, né? Mas enfim, um desabafo que acabou ficando até um pouco longo. Vamos aqui para a parte do Marcos Leite logo, porque já dei o meu recado, cara. Você não precisa considerar o Mundial de Clubes, que não era, para você reconhecer a importância desses torneios. Talvez o fato do Flamengo não disputar esses torneios, não era nem chamado, né, porque não tinha, o time não tinha tantas boas peças assim para ser chamado para disputar esses campeonatos, talvez isso influencie um pouco para as pessoas menosprezarem essa situação, né? Quem que o Flamengo ia chamar? Por que seria vantajoso chamarem o Flamengo para esse torneio de Caracas, né? Só tinha um grande jogador, um jogador de renome no fim dos anos 60, que era o Dida, né? Que era a reserva do Didi na seleção brasileira e posteriormente não seria
mais convocado. Agora vamos para a entrevista do Zé Pacini com o Marcos Leite, rapaziada. Eu vou indicar, vou colocar aqui na descrição. Essa é a capa. Ele fala um pouco sobre como é que foi essa negociação do Honda, ele fala sobre outros jogadores, como é que foi essa situação do Yaya Touré, né, que ele gostou muito da tratativa da diretoria do Botafogo e ele elucidou a importância da torcida do Botafogo em ambas as negociações. Uma que deu certo foi a do Honda e outra que não deu certo ainda, ou deu errado, vamos colocar assim, que é a do Yaya Touré. A gente viu que o Marfinense, o craque Marfinense, quase veio pro Botafogo, o Honda tá aí no Botafogo, e eu, sinceramente, cara, eu acho que foi uma sorte o Yaya não ter fechado, porque o Botafogo ia aumentar a folha, o cara ia chegar aqui, ele não ia jogar, então ia ser bem frustrante para a torcida do Botafogo. Eu acho que isso pode ser deixado um pouco mais para depois. Tem essa situação do Obimikel, mas o Obimikel não tem muito a ver com o Marcos Leite, por isso que eu não vou falar aqui um pouco, né, vou falar aqui muito pouco. O que eu acho, né, que é importante a gente frisar, é que o Marcos Leite ele declara e dá a seguinte declaração, vocês puderam ver aí no título, que ele vai dar prioridade ao Botafogo nessas grandes contratações. Aí o que eu quero dizer com isso? O que eu acho é o seguinte, pessoal, na medida em que o Botafogo ele foi influenciado, o Botafogo ele é um clube que ele tem medo às vezes de arriscar. Né? E eu não estou falando de arriscar financeiramente porque eu estaria sendo contraditório. Eu falo que o Botafogo ele tem que ser responsável financeiramente, mas eu estou falando que o Botafogo ele tem medo de ser ousado. E aí eu falo fora de campo, nessa situação de você tentar coisas diferentes. E dentro de campo, o Botafogo, a gente vê, né, em diversos momentos da história, o Botafogo, eu não sei se eu vou estar falando uma grande besteira, mas nos últimos anos a gente vê um Botafogo, por exemplo, o time do Jair Ventura de 2017, era mais importante não perder do que ganhar, não sofrer o gol do que fazer o gol. Né? Então o Botafogo ele é um time que, pelas limitações dos seus elencos nos últimos anos, nas últimas temporadas, né, tem incorporado esse espírito que para mim é um problema. E eu acho que uma boa situação para a gente reverter isso e se colocar como um clube que incomoda, né, como um clube que realmente está brigando pelas coisas mais altas, né, é a consequência dessa situação da contratação do Honda e da quase contratação do Yaya. A gente tem aí um monte de jogador do futebol brasileiro sendo especulado, cavada, né? A gente vê aí o Neilton recentemente, a gente vê aí o Diogo Barbosa tendo um empresário tentando arrumar um lugarzinho pra ele, olhou pro Botafogo com carinho. Por quê? Uma coisa é você olhar pro Botafogo daquele time que tava lá em janeiro, outra coisa é o Botafogo com Honda, possivelmente com Yaya Touré. Então esses jogadores bons do futebol brasileiro, os empresários, as pessoas, né, que cuidam dessas negociações, elas vão olhar para o Botafogo com maior apreço, as marcas vão olhar para o Botafogo com maior apreço, a mídia vai olhar para o Botafogo com maior apreço. A gente viu que o Botafogo teve um espaço maior na mídia corporativa por conta dessas contratações, isso é claro. Então os empresários também vão olhar. De maneira internacional, o Marcos Leite, que é um cara que trabalha muito, né, com jogadores de fora, tem muitos contatos, dizer que trata o Botafogo como uma prioridade, né, pela torcida, pelo engajamento da torcida do Botafogo. Ele viu que a torcida do Botafogo abraça a causa quando tem que abraçar e viu que a diretoria do Botafogo também trabalhou bem para contratar, por exemplo, o Honda. Então, sinceramente, eu acho que essa situação ela elucida a força do Botafogo e desmistifica falácias, né, de que a torcida do Botafogo, o Botafogo não é mais um clube grande, o Botafogo não é um clube que tem mais representatividade, é uma torcida que não comparece. Todo esse caso do Honda na prática, ele elucida a mentira que é dada por algumas pessoas em relação a isso. Né? E eu acho que essa situação que o Marcos Leite, ele fala que vai dar prioridade ao Botafogo nesse tipo de contratação, cara, em relação a outros clubes talvez mais endinheirados que o Botafogo hoje, né? Talvez não, né? Com certeza, que briguem por títulos mais importantes hoje, demonstra a força do Botafogo. Então é basicamente isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, tenho que ir pra fisioterapia, tô atrasado. Forte abraço, se inscreva aqui no canal e à noite tem mais. Não sei se vai ser live, não sei se vai ser vídeo, não sei se vai ser podcast, só fica ligado aí, beleza? Valeu, fui!